São 19 horas e 39 minutos em Brasília. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2014. Este programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e, além da TV Senado, você pode assistir também em nosso portal na internet. Vamos saber com a repórter Edinalva Ferreira como estão os números da eleição em todo o país, que já estão bem próximos do fim, não é, Edinalva? Já está ali na reta final de apuração. É isso mesmo, Antônia. Vamos ver o que está vindo para a gente agora. Sergipe. Na disputa para o governo, Jackson Barreto, do PMDB, tem 53,7% dos votos. Eduardo Amorim, do PSC, 41,44%. E Ayrton, da CGTB, do PPL, tem 5%. 84,31% das urnas apuradas até agora. Na disputa pelo Senado em Sergipe, Maria do Carmo do DEM tem 48,7% dos votos. Rogério do PT tem 46% e Leandro do PSTU tem 2,74%. Urnas apuradas até agora. Bom, na disputa para o governo em Rondônia, 84,82% das urnas apuradas. Confúcio Moura, do PMDB, tem 35,84% dos votos. Expedito Júnior, do PSDB, tem 35,51%. E Jaqueline Cassol, do PR, tem 14,95%. Temos também os dados da disputa para o Senado em Rondônia. Arcir Gurgax, do PDT, tem 40,9% dos votos. Moreira Mendes, do PSD, 26,4%. E Ivone Cassol, do PP, 21,16%. Para o governo de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, está com 67,64% dos votos. Armando Monteiro, do PTB, 31,56%. E Jair Pedro, do PSTU, 4%. 70,65% das urnas apuradas até agora. Para o Senado, em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho está com 64,17%, João Paulo, do PT, 35%, e Albanise Pires, do PSOL, 0,64%. Nessa cobertura especial da TV Senado, nós continuamos contando com a colaboração das TVs Assembleias. Vamos saber agora como foi a votação no Ceará. Por telefone, a repórter Gona Quirino tem as informações. Boa noite, Gona. Boa noite, Ginalva. O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do Brasil. Aqui no Nordeste, o estado fica atrás apenas da Bahia e de Pernambuco. Com 6.271.000 eleitores, o Nordeste representa 4,97% dos eleitores no país. 1.657.000 eleitores estão aqui na capital cearense, representando 26,43%. 4.600.000 estão no interior. Isso representa 73,57% dos eleitores no Ceará. Bom, com mais de 80% das urnas apuradas, a disputa segue apertada para o governo do Ceará. O candidato Camilo Santana, do PT, tem 47,18%. E Eunice Oliveira, do PMDB, tem 46,55%. Por enquanto, vai haver segundo turno aqui no Ceará. Já para o Senado, o cenário parece estar definido. O candidato Tasso Gereissati, do PSDB, tem 58,33% dos votos válidos. E Mauro Filho, do PROS, tem 38,68%. Obrigada, Ona. E temos mais números. Vamos conferir os números do Piauí. Na disputa para o Senado, Eumano tem 61,13%, Wilson Martins tem 37,02% e Gustavo Henrique, do PSC, 1,13%. Urnas apuradas, 75,67%. Para o governo do Piauí, o Wellington Dias, do PT, tem 63,6% dos votos. É Filho, do PMDB, 33,08%. Daniel Solon, do PSTU, 4% dos votos. E para a disputa para o Senado em Santa Catarina, Dário, do PMDB, tem 42,89% dos votos. Paulo Burhausen, do PSB, 38,32%. E Milton Mendes, do PT, 19,99% dos votos.
E agora, nós vamos conversar agora com o senador eleito por Goiás, Ronaldo Caiado. Boa noite, deputado e futuro senador. Boa noite, o senhor está me ouvindo? Boa noite, Nalva. Boa noite a todos os telespectadores aí da TV Senado. Parabéns pela sua eleição. E qual é a expectativa do senhor com esse mandato? Olha, a expectativa é de chegarmos aí num momento importante da política nacional, tá certo? Lutando fortemente para fazer Aécio Neves presidente da República e começarmos realmente as mudanças e as reformas necessárias para o país, da qual fui relator na Câmara, reforma política, discutir os incentivos fiscais e a reforma tributária no país. Como médico que sou, o projeto de iniciativa popular, onde nós queremos aumentar o financiamento para a saúde, levar especialistas para o interior do Brasil, enfim, trabalhar no Código Penal para nós podermos aí modificar, não é, esse código que tanto tem facilitado a vida da bandidagem e a intranquilidade das pessoas de bem em todo o país, em todo o nosso país, enfim, atuar fortemente na área da educação, como tem sido também o nosso apoio no Plano Nacional de Educação, com a aprovação aí de 10% do PIB. São várias matérias, são vários temas, tem também aquele que todos me conhecem, sabe da minha atuação, que jamais deixei, que é de defender o setor produtivo primário, a agropecuária brasileira, que é o sustentáculo desse país e que vem vivendo um momento de enorme insegurança jurídica devido a esse processo demagógico, populista e bolivariano do atual governo. Então serão temas, cada um dentro de um setor específico, mas serão temas que espero poder levar esse debate aí para o Senado Federal. Tá certo, muito obrigada então e parabéns mais uma vez. E a TV Senado foi saber o que os eleitores de diversas partes do Brasil esperam do próximo presidente da República. Gostaria de saber o que o novo presidente vai fazer a respeito sobre a reforma política no país. Gostaria de saber o que o presidente eleito ou presidenta vai fazer a respeito da melhoria da segurança no nosso país. Queria perguntar para o próximo presidente o que ele pretende fazer para melhorar a infraestrutura médica, uma vez que não basta só ter mais médicos, né? Você tem que melhorar a infraestrutura médica do país. Eu gostaria de saber o que o novo presidente ou presidenta pode contribuir melhorando na agricultura familiar, para que cada vez o produtor rural seja mais valorizado. Eu gostaria de saber como é que esse novo governo vai criar a mesma situação econômica que nós tivemos lá em 2008, que foi alavancado pelo governo anterior, numa situação tal onde que nós podíamos criar toda a infraestrutura necessária para educação, saúde, transportes, e nós perdemos ao longo de todos esses anos. Como é que a gente vai fazer para construir toda essa base de novo, para ter uma nova oportunidade? Como é que faz para melhorar a educação no Brasil? Dessa vez eu não vou esperar nada, porque a gente já esperou tanta coisa. Então, de repente, fazendo algo muito diferente, que é não esperar nada, a gente consegue algo novo. Eu espero que o próximo presidente da República, ele tenha autenticidade, ou seja, seja uma pessoa, tenha um governo genuíno e autêntico e que procure ver, identificar e perceber o que o povo realmente precisa, o que o nosso povo realmente precisa. Mudar, renovar o Código Penal, que tem 74 anos, está caduco, está defasado, porque o índice de violência, de criminalidade, de injustiça nesse país é muito grande. Eu espero que ele seja, entendeu? Ele olhe mais para a criança, entendeu? Que as crianças do Brasil estão sofrendo demais, entendeu? Porque hoje em dia as escolas não ensinam nada. Se você não se dedicar para ensinar seu filho em casa, ele não aprende nada, a não ser a marginalização. Então, vamos ver aí os últimos números da eleição para presidente. Com 87,79% das urnas apuradas, Dilma Rousseff tem 40,68%, Aécio Neves tem 34,71% e Marina Silva, 20,99% dos votos. Antônia?
Bem, de nova, a apuração para presidente, inclusive, também está se aproximando aí da reta final. Neste bloco, nós contamos com a participação da jornalista Júnia Mello e do consultor Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, e vamos exatamente analisar esses números que estão saindo, esse resultado, esse quadro político que se desenha. Boa noite. Boa noite, Antônia. Boa noite, Guerzoni. Boa Vamos noite. começar a analisar, né? Por enquanto, a gente não vai poder responder a todas essas angústias sem e as dúvida. perguntas dos telespectadores, dos cidadãos, porque a gente vai ter um segundo turno e espera-se que agora as propostas de governo de cada lado surjam para o debate efetivamente, né? Mas qual a primeira leitura que a gente pode fazer desses números? Dilma com 40% dos votos, Aécio com 35%, uma reta final surpreendente da campanha, assim, uma virada. Qual a sua leitura desses números? As últimas pesquisas já tinham detectado um crescimento da candidatura de Aécio Neves, mas, sem dúvida alguma, os números que a apuração vem mostrando são surpreendentes, né? O candidato Aécio Neves, o senador e ex-governador Aécio Neves, conseguiu um crescimento bastante grande nessa reta final, né? O patamar aí de em torno de 35% no primeiro turno é bastante elevado. Chegou um momento que se especulava até que não haveria um segundo turno, né, que a presidente Dilma conseguiria ganhar no primeiro turno. E o que a gente está assistindo é uma surpresa, né, relativamente uma grande surpresa com relação ao segundo turno. Não há nenhuma dúvida que o senador Aécio Neves vai entrar com uma força grande com esses números que se apresentam. Comparando com as últimas eleições, esse percentual de 40% de votos para o PT? Nas últimas 3 eleições, né, em que a gente teve essa polarização entre o PT e o PSDB, 2 vezes com o presidente Lula e 1 vez com a presidente Dilma, o PT sempre começou de um patamar maior, né? A primeira eleição do presidente Lula, 46,5%, um pouco mais do que isso. Na reeleição, ele já obteve 48,5% de votos válidos no primeiro turno, e a presidente Dilma chegou também a 46,5%. Ou seja, sem dúvida, essa será o segundo turno mais competitivo das 4 últimas eleições que nós tivemos no segundo turno. Nesse sentido, o papel da terceira candidata, que ainda se desenha como terceira candidata, é praticamente irreversível esse número, né? É muito importante a quem ela apoiar, a quem a família do candidato falecido apoiar também. É muito importante no segundo turno? Eu acho que não há dúvida, né? O papel da ex-senadora, né, ex-ministra Marina Silva, nesse segundo turno vai ser fundamental. Ela teve aí uma votação importante, ela teve 20%, aproximadamente o mesmo patamar que ela teve na última eleição, né? Na última eleição ela teve quase 20%, agora está desenhando um pouco mais de 20% dos votos, ou seja, ela manteve esse capital político que ela tinha na última eleição, e a posição que ela tomar vai ser, sem dúvida alguma, uma posição fundamental para a definição do segundo turno. Mas da última vez ela preferiu não na última vez a senadora Marina Silva preferiu ficar neutra no segundo turno, né, liberou os seus eleitores, e agora tem a expectativa se ela pessoalmente vai apoiar um dos 2 candidatos e também o seu partido, né, o PSB e a Rede Solidariedade, né, que é o partido em formação que a senadora vem buscando nesses últimos tempos. Então, nós vamos ter aí certamente uma negociação intensa com a candidata Marina Silva, em primeiro lugar, mas também com todo o PSB, né? E como você citou, até com a família do ex-candidato, né, Eduardo Campos, né, que teve uma votação, um resultado fantástico em Pernambuco, né? Conseguiu virar uma eleição, ou seja, a família de Eduardo Campos vem com um capital político importante pela vitória que obtiveram em Pernambuco, tanto para o governo quanto para o Senado. Ou seja, tudo isso vai fazer parte das negociações que devem já estar começando para
para o segundo turno, né? E também o apoio que ele vai contar nos estados, né? Por exemplo, ele está tendo uma derrota em Minas, onde o candidato do PT está liderando. Em São Paulo, o PSDB está liderando. Essa composição vai ser muito importante para essas campanhas. Zero jogo agora no segundo turno. Não, sem dúvida. Nós temos a questão dos segundos turnos estaduais, que são fundamentais na negociação aí. Nós devemos ter, não está fechado ainda, mas algo como 10, 12 estados aí, metade dos estados pelo menos, né, com segundo turno. Né, as candidaturas federais vão tentar negociar com esses candidatos um apoio para o segundo turno. E nos estados em que a eleição já se decidiu, né, no primeiro turno. Né, você citou aí os dois maiores estados do país, né, São Paulo e Minas, em que nós temos um resultado extremamente favorável para o PT e um resultado extremamente favorável para o PSDB. Né? Tudo isso vai fazer parte dessa negociação. Né? A gente teve surpresas aí de parte a parte nessa eleição, né? Alguns apoiadores do candidato Aécio Neves, que se esperavam um bom desempenho, acabaram tendo um desempenho menor do que se aguardava e vice-versa. Né? Começa agora uma negociação política intensa para esse segundo turno, que é o segundo turno mais equilibrado das últimas 4 eleições. Então, você não está comparando com a eleição de 1989, né? Não, tirando a eleição de 89, foi uma eleição... Lula e Brizola, né? A eleição de 89 foi uma eleição peculiar, né? A primeira eleição, um número muito grande de candidatos, muitos candidatos viáveis. Depois nós tivemos 2 eleições, né? Essa é a 7ª eleição presidencial desde a redemocratização, né? Nós tivemos 2 eleições em que o presidente Fernando Henrique ganhou no primeiro turno e 3 eleições, né? Essa é a 4ª, em que a candidatura presidencial foi para o segundo turno. Nordeste está um quadro interessante. Temos Pernambuco, primeiro turno com PSB, Piauí, primeiro turno com PT e o Ceará aí se desenhando um segundo turno entre PT e PMDB. Fica um quadro, inclusive, bem dividido também aí para candidato Aécio e candidata Dilma, sendo que Pernambuco pode ser meio que um fiel da balança aí com o PSB, a viúva do ex-candidato Eduardo Campos, com um papel muito importante naquele estado, que é um colégio eleitoral grande do Nordeste. Sim, Pernambuco é o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste, né? Vai ser um estado fundamental aí na decisão desse segundo turno, não há nenhuma dúvida. Falando em Nordeste, a gente não pode esquecer também que o PT e a presidente Dilma tiveram uma grande vitória na Bahia. Né, uma virada, completamente. Né, tanto para o Senado quanto para o governo do Estado. Né, os candidatos do DEM e do PMDB estiveram na frente nas pesquisas e o PT e seus aliados conseguiram virar as 2 eleições proporcionais na Bahia, né, com vitória no primeiro turno, que já se desenha uma vitória no primeiro turno. Né, a Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste. Mas nós temos aí, sem dúvida, uma disputa forte nesses 3 estados, né, Bahia, Pernambuco e Ceará, que são os maiores colégios eleitorais do Nordeste. Um outro estado interessante é Rio Grande do Sul, que também foi uma surpresa, e o PT está no par ainda, no segundo, mas com uma inversão, né? O candidato do PMDB aparece em primeiro. O Rio Grande do Sul foi uma das grandes surpresas nas pesquisas, inclusive as pesquisas de boca de urna erraram redondamente no caso do Rio Grande do Sul, né, em que nós tivemos aí o candidato do PMDB, né, o Sartori na frente, o que era inesperado. As pesquisas tinham detectado o crescimento dele nas últimas semanas, mas não se imaginava que ele iria chegar no primeiro lugar. Né? E a candidata que tinha sido favorita até então, a senadora Ana Amélia, acabou ficando fora do segundo turno. Né? É um estado bastante grande, né? Um dos maiores estados do país, um colégio eleitoral significativo. E aí nós vamos ver como que esses 2 candidatos, né, que hoje estão aliados, de partidos que estão aliados no governo, como eles vão se comportar nesse segundo turno. Né? Nós teremos um segundo turno aí entre PT e PMDB. O papel do Congresso, dos parlamentares que ainda estão aqui até fevereiro, e o papel do Congresso no próximo governo, o papel do Senado especialmente. Vai depender muito do resultado do segundo turno. A composição do Senado
ela não vai se alterar muito em termos de partidos. Pelos primeiros nomes que estão saindo, os resultados estão saindo. A ordem, inclusive, dos partidos deve permanecer aí a mesma, né, com o PMDB em primeiro lugar, o PT em segundo e o PSDB em terceiro, aí bem próximos. Nós devemos ter uma fragmentação um pouco maior partidária no Senado, na Câmara particularmente, né, os resultados para a Câmara ainda não foram totalmente tabulados, mas em termos da composição do Senado, ele vai ser muito próximo da composição partidária que o Senado tem hoje, ou seja, nós não teremos aí grandes mudanças em termos de composição partidária e tudo vai depender do novo presidente e das negociações que ele fizer com o Congresso Nacional, né? Tanto numa casa como na outra, né? Eu acho que o novo presidente vai ter de fazer negociações intensas com o Congresso, uma vez que, novamente, nós não teremos certamente nenhuma das duas casas um partido hegemônico, né? Um partido com uma força muito grande. Né? Na Câmara, dificilmente nós teremos um partido que tenha mais de 15% da casa, né? Mais do que 70 e poucos deputados, e no Senado a gente tem o maior partido com cerca de 1/4 da bancada da casa, ou seja, ainda um Congresso bastante fragmentado e que vai exigir uma negociação política intensa do novo presidente, qualquer um que seja eleito no segundo turno. Rapidamente, para a gente encerrar, uma última pergunta sobre o desempenho de alguns governadores que não tiveram a reeleição. O caso do DF, que nem apareceu em terceiro lugar, ficou em terceiro lugar, e também no Espírito Santo. Quer dizer, o Instituto da Reeleição está em xeque? Não, eu acho que não. Acho que isso, inclusive, mostra que, ainda que o candidato que está concorrendo à reeleição seja naturalmente o favorito, um candidato bastante forte, né, pela presença que ele tem na mídia, né, pelo que ele pode fazer enquanto está no governo, isso mostra que não necessariamente o governador ganha a eleição. Né? Nós tivemos não apenas governadores que não foram reeleitos, né, no caso do DF, o governador que não foi para o segundo turno, como nós tivemos alguns casos de governadores que se candidataram ao Senado e que não conseguiram se eleger, mostrando que se o candidato à reeleição é politicamente forte, tanto para o governo como para uma eleição para o Senado, a população pode decidir diferente. O eleitor está ficando mais exigente. Exatamente. Gilberto Guerzoni, muito grata pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. Antônia. Obrigada, Jônia. Obrigada, Guerzoni. Muito obrigado. Nós vamos, então, ver os últimos números que vêm do TSE de Nova. Quais são as novas? Agora nós vamos, antes dos números, nós vamos saber da votação no estado do Mato Grosso. Por telefone, o repórter Anderson Sartori tem as informações. Olá, Anderson. Pode ir, Anderson. Olá, Edinalva. Boa noite. Aqui em Mato Grosso, 87% das urnas já foram apuradas. Pedro Taques, do PDT, tem 57% dos votos, abrindo uma margem de mais de 20% em relação ao segundo colocado, que é Lúdio Cabral, do PDT, que tem 32%. Ou seja, tudo indica que Pedro Taques vai levar nesse primeiro turno, tudo indica que será o governador de Mato Grosso. Janete Riva, do PSD, em terceira colocada, com 9% dos votos. Para Senado, o Wellington Fagundes, do PR, tem 48% dos votos, e o Rogério Salles, do PSDB, na sequência com 40%. Para eles, a eleição segue indefinida. 23% é o índice de abstenção. Sobre o andamento das eleições, de acordo com o último boletim apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral, 57 urnas tiveram que ser substituídas. Já a Secretaria de Segurança Pública registrou 76 ocorrências. Dessas, 40 por causa de boca de urna, 15 por transporte irregular e outras 14 por propaganda irregular. Além disso, os pontos de votação amanheceram repletos de santinho. Porém, o TRE acatou um pedido do Ministério Público notificando as coligações a recolherem todos esses santinhos dentro de 1 hora, contando a partir do momento que eles forem notificados. A apuração total está prevista para sair até meia-noite por conta da dificuldade de logística que o TRE encontra em Mato Grosso. O estado tem mais de 903 mil quilômetros quadrados. Além de tribos indígenas, onde houve ajuda do Exército para garantir a votação, 95 equipamentos de transmissão via satélite foram instalados para não atrasar o processo de apuração. A dificuldade de logística também impacta no gasto com as eleições. O custo em Mato Grosso, segundo o TRE, será de 17,3 milhões de reais, com valor médio de R$ 7,91 por eleitor.
Anderson Sartori, da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para a TV Senado, eleições 2014. Obrigada, Anderson. E vamos a uma nova rodada de números apurados no Tribunal Superior Eleitoral. Temos os dados agora de Santa Catarina, com 98,61% das urnas apuradas. O candidato Dário, do PMDB, vence a disputa está na frente na disputa pelo Senado, com 42,79% dos votos. Paulo Burhausen, do PSB, tem 38,45% e Milton Mendes, do PT, 13,97%. Para o governo de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, tem 51,36% dos votos, Paulo Bauer, do PSDB, 29,96%, Cláudio Vinhati, do PT, 15,5%. Temos os dados também para o Senado na Paraíba. Com 95% das urnas apuradas, José Maranhão, do PMDB, tem 37,39% dos votos, Wilson Santiago, do PTB, tem 29,41% e Lucélio Cartacho, do PT, 29,29%. Na disputa para o governo da Paraíba, Cássio Cunha Lima tem 47,68% dos votos, Ricardo Coutinho tem 45,78% e Vital do Rego, 5,27% dos votos. E agora, nesse momento, eu vou falar por telefone com o senador eleito por Rondônia, Assir Gurgax. Boa noite, senador. Boa noite, Nalva. O senhor está sendo reeleito para mais um mandato. Senador, parabéns. E qual a expectativa do senhor com mais esse mandato aqui no Senado? Agradeço os parabéns, Nalva, e divido com toda a população de Rondônia que nos deu esse segundo mandato. E nós vamos continuar atuando na agricultura, vamos continuar trabalhando, a agricultura familiar precisa de um apoio muito grande aqui em Rondônia, nós vamos estar trabalhando para trazer mais benefício para o nosso agricultor e com um foco maior agora na educação. O ensino, principalmente o primeiro e segundo grau, precisa de uma atenção especial. Nós temos um compromisso de trazer escolas em tempo integral para os nossos alunos do estado de Rondônia. Vamos trabalhar esse quesito para a nível nacional. Entendemos que nós precisamos aprovar a federalização do ensino, fazer com que os alunos do Brasil inteiro tenham a mesma qualidade de aprendizado para que a gente possa formar meninos e meninas, essa nova geração, igual no Brasil inteiro. Quem mora no interior, quem mora na capital, tem que ter a mesma condição de aprendizado, a mesma qualidade de ensino. Nós vamos trabalhar nesse sentido. É uma meta nossa, aumentar as escolas em tempo integral, fazer com que nós realmente tenhamos no Brasil um investimento maior nas escolas, fazer com que o ensino seja um dos grandes investimentos do país, não só no estado evidente, mas é uma questão nacional e vamos trabalhar para isso. Tá certo. Muito obrigada, senador, e parabéns mais uma vez. E vamos ver agora novos números o número para o Senado de Rondônia. Acabamos de conversar com o senador reeleito, Assir Gurgax, com 41,67% dos votos, Moreira Mendes, que tem 25,96%, e Ivone Cassol, 21,38%. Os últimos números para presidente, a presidente Dilma tem 40,91% dos votos, Aécio Neves 34,38% dos votos e Marina Silva do PSB 21,11%, 91,71% das urnas apuradas até agora. Antônia, com você. Obrigada, Edinalva. Nós estamos terminando este programa, mas a TV Senado segue com a cobertura e análise dos resultados das eleições. Depois do intervalo, o jornalista Aloysio Oliveira assume o comando e vai receber novos convidados até o fim da apuração. Continue nos acompanhando aqui na TV Senado. Muito obrigada pela sua audiência e nós estamos também na internet. TV Senado, eleições 2014.